Olá, eu me chamo Andréa Tis e sou coordenadora da disciplina Matemática na Educação 1. Viemos de um período muito complicado, com muitos desafios, mas temos certeza que você tem se dedicado e se por um acaso você agora vai fazer a APX3, queremos te ajudar. Queremos que todos os alunos inscritos na nossa disciplina tenham 100% de aprovação. Por isso, nossa equipe de professores preparou 12 pequenas videoaulas. São os 12 temas mais importantes do curso que serão cobrados na APX3. Esperamos que assistindo a essas videoaulas, vocês tenham confiança para realizar uma boa prova. Conte conosco sempre, estamos aqui por vocês. Olá, eu sou a Ingrid, sou mediadora presencial do Polo de Miguel Pereira e sou mediadora da disciplina de Matemática na Educação 1. Hoje irei te ajudar a estudar a aula 8 sobre como se constrói o conceito de número na criança. Após você estudar essa aula, esperamos que você seja capaz de identificar situações em que a criança conserva um número, diferenciar ações de agrupar e classificar os números, utilizar situações de sequenciação e organização na construção de conceitos de número e utilizar blocos lógicos de sua estrutura em diferentes atividades, aplicar a estrutura multiplicativa dos blocos lógicos. Existem 3 princípios de ensino. A criação de todos os tipos de relações que nós precisamos que a criança compreenda. Temos que proporcionar esse tipo de relação. Nós temos que trabalhar a quantificação dos objetos. A criança precisa trabalhar com objetos manipuláveis, que estejam no seu dia a dia, e ela precisa ser capaz de associar o número à quantidade, porque muitos alunos não têm essa noção. Um outro princípio é a interação social com colegas e professores. Essa interação é extremamente importante. Trocar ideias com seus colegas, compartilhar conhecimentos, tornar o seu aluno protagonista. Ele precisa ser o centro. Nós precisamos inovar, colocar ele para fazer todos os tipos de interação com seus amigos. Então, a primeira ideia que a criança precisa ter é a conservação do número. O que é a conservação do número? Conservar um número é a criança ter essa noção de que a quantidade, mesmo você modificando a sua ordem dos objetos, ela continuará a mesma. Então, a igualdade, se vocês pedirem assim para a criança, eu vou ordenar essas fichas aqui, essas bolinhas azuis. Ordene da mesma maneira. Se ela conseguir ordenar dessa mesma maneira, ela está conseguindo já ter essa noção. Agora nós temos a azulzinha, nós temos a vermelha, mas a ordem está diferente. Então você pode fazer esse tipo de atividade para ela saber como que é essa conservação. Agora eu posso perguntar para ela quantas bolinhas tem no próximo. Então, ela irá contar a quantidade de bolinhas, mas ela está aleatória. Aqui são a mesma quantidade de bolinhas, mas ela percebeu que mudou a ordem. Aí você já vai construindo esse conceito. Eu tenho a mesma quantidade, só mudei a minha ordem. A contagem aleatória e a inclusão de classes. Muitas crianças pequenininhas contam, já tem esse conceitozinho e vão contando os números, mas não numa ordem, uma sequência lógica correta. Os pais ficam muito felizes, mas infelizmente não é a sequência ainda que elas conseguem entender que envolve o número. Por exemplo, no primeiro esquema, na primeira situação, é como a criança conta. Ela conta, ela repete 1, aí depois 1 de novo, ou 2, 2 de novo, 3. Aí vai o 4, aí vai para o 6, não tem uma ordem. A segunda, ela já consegue ter esse pensamento de sequência, esquematizando, fazendo uma ordenação mental. O outro aspecto muito importante na construção do conceito de número é a inclusão de
classe, né? Isso significa perceber que os números menores estão dentro dos números maiores. Ela começa a perceber a ordenação, que um é maior que o outro. Como no primeiro, ela consegue associar já apenas a ordem, o 8 lá do elemento. No segundo, é em classes. Se eu estiver contando, quando estamos utilizando nossos dedos, nós não podemos cometer o equívoco de falar para a criança que o número 8 é o último dedo. Não, o 8 são todos, né? 1, 2, 3, 4, 5, todo grupo. O ideal é você manipular, trabalhar essas crianças manipulando os objetos, trabalhar com concreto, trabalhar com cores, porque elas precisam desses tipos de objetos. É a vivência deles. Então você podem fazer na sala de aula esses tipos de joguinhos. Eu coloco no algarismo 1 uma pecinha, depois 2 pecinhas e assim vai, sucessivamente. E depois você vai ordenando isso numa recazinha numérica para criar esse tipo de pensamento já na criança. Agrupamentos e classificação. O conceito de número é muito importante se trabalhar com agrupamentos. O início do aprendizado de números na criança é trabalhando grupos e trabalhar o início de conjuntos. O conjunto ele pode ser aleatória, pode agrupar de forma aleatória com objetos distintos. Ou você pode agrupar com uma certa propriedade. Isso é preciso mostrar para a criança. Esse conjunto aqui, existe uma certa propriedade. Eu estou juntando somente frutas, ou você junta somente carrinhos, bonecos. Outros 2 aspectos também extremamente importantes é trabalhar sequência e ordenação. Pode construir diferentes tipos de sequência. Você pode pedir para a criança pintar esses triângulos, mas da ordem que foi colocada. Aí vamos construir esse pensamento na criança, né? Se a criança continuar a construir a sequência, está relacionando de forma intrínseca com a ordenação. Embora a ordenação dos números precisa de um conhecimento lógico matemático mais abstrato, mas já vai construindo esse conceito. Os blocos lógicos, ele é muito utilizado na sala de aula. Podemos trabalhar com as cores, podemos trabalhar com a espessura dele, para a criança já ter noção do que é fino, do que é grosso, das cores diferentes. Podemos trabalhar associações com multiplicação, então é um objeto muito rico. Então, como que você pode fazer em sua sala de aula? A distribuição de materiais, no primeiro aí, é na sua sala de aula, a divisão de objetos, a coleta de coisas, a manutenção de quadros e registros, sempre na sala de aula, a criança consiga visualizar, a arrumação, ter atenção de que forma que eles possam estar interagindo, fazer votação, jogos, corridas, brincadeiras, porque a brincadeira faz parte da vivência da criança. Então, não basta vocês ficarem apenas nesse conhecimento da aula de hoje. Eu peço que vocês busquem outras teorias, de acordo com a construção de Piaget, para aprimorar o conhecimento de vocês. Acreditamos que o conhecimento de todos esses aspectos teremos como educadores uma visão ampliada do assunto para um futuro trabalho com os alunos. Muito obrigada e bons estudos! Olá, sou o Eduardo, tutor mediador presencial do Polo de Niterói, e hoje nós vamos falar um pouco da aula 9, Sistema de Numeração Decimal. O sistema de numeração decimal possui algumas características. É um sistema formado por 10 símbolos e nos possibilita escrever qualquer número. Os símbolos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como o próprio nome diz, no nosso sistema base 10, o que significa que os agrupamentos e as trocas são de 10 em 10. Ou seja, 10 unidades equivalem a uma dezena, 10 dezenas equivalem a uma centena e assim sucessivamente. Outra característica do nosso sistema de numeração é o valor posicional. O
Ou seja, se eu troco eles de lugar, eu altero o valor. Por exemplo, o número 46. No número 46 eu escrevo com 4, com o algarismo 4 com o algarismo 6. O número 64 eu também escrevo com o algarismo 6 e com o algarismo 4. Notem que ambos são escritos com os mesmos algarismos. O que altera, o que muda, é o valor da ordem. No exemplo que o primeiro, que é o 46, o número 4 ocupa a casa das dezenas. O número 6 ocupa a casa das unidades. Quando eu escrevo o número 64, o meu número 6 ocupa a casa das dezenas e o meu 4 ocupa a casa das unidades. Ou seja, se eu altero a posição do meu algarismo, eu altero o valor do número. Uma estrutura aditiva, né? Se a gente decompor um número, eu consigo, somando, ter o próprio número. Por exemplo, o número 543. Então, 543 eu tenho 3 unidades, 4 dezenas, que é 40 unidades, 5 centenas, que é 500 unidades. Se eu fizer a soma de 500 mais 40 mais 30, eu vou obter o número 543. O exemplo, o número 333, da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda, ele é multiplicado por 10. Então vamos lá. Se eu tenho o número 333, 3 vezes 1, por que vezes 1? Unidade. Então, na unidade eu tenho grupos de 1. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 10. Por que 10? Porque o meu outro 3 está na casa das dezenas. Nas dezenas eu tenho grupos de 10. Então, 3 vezes 10. Nas centenas, 3 vezes 100. Por que 100? Porque eu tenho 3 grupos de 100. Portanto, quando eu faço essa soma 300 mais 30 mais 3, eu tenho 333. Se eu fizer 3 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 3 vezes 1, eu também vou ter 333. Os 10 símbolos do nosso sistema, que compõem, como eu disse anteriormente, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando a gente combina a escrita desses algarismos, a gente pode escrever qualquer número que a gente queira. Exemplo, número 3, que eu escrevo com um algarismo. Número 45, que eu escrevo usando o algarismo 4 e o algarismo 5. 367, que é o 367, que eu utilizo o número 3, o número 6 e o número 7, e assim por diante. Então, a partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição, o que a gente chama então de dezena. Cada grupinho de 10 eu tenho uma dezena, depois 10 grupinhos de 10 eu tenho uma centena, e assim por diante. Então, os grupos de 1, 10, 100 são elementos das ordens, porque unidade 1, unidade 1. O próprio nome, o som, quando a gente faz essa pronúncia de unidade, é 1. Dezena, 10. E centena, 100. Exemplo, o número 352. Ele possui 3 ordens e uma classe. Então, 352, vamos colocar. O 2, ele é unidade. O meu 5, ele é dezena. O meu 3, ele está na centena. Quando a gente olha na tabela, fica um pouco mais claro. Outro número como exemplo, o número 2698. Ele possui 2 classes. Então, se a gente observar na tabela, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Então, eu tenho a primeira classe, que é das unidades, a segunda classe, que é dos milhares, a terceira dos milhões, e assim por diante. A quarta dos bilhões, e assim segue. Então, o número 2689, ele possui 2 classes e 4 ordens. Como a gente pode observar olhando a tabela, fazer a distribuição. Sempre começamos da direita para a esquerda. Então, o meu 8 vai na casa das unidades, primeira. O meu 9 vai na segunda ordem, dezena. O meu 6 vai na terceira ordem, centena. Aqui eu já terminei a minha primeira classe. Eu vou prosseguir. O meu 2, ele vai para a quarta ordem, que é unidade de milhar. Então, a leitura dele é 2689. Quando a gente utiliza a tabela, fica mais fácil para a gente visualizar. E temos um exemplo, que é os agrupamentos e trocas de 10 em 10. Para contabilizar as notas de R$1, ao fim do expediente, um bancário agrupa em montes de 10 notas. Os 10 montes de 10 notas são agrupados formando um único bolo de nota e finalmente os 10 bolos
de 100 notas de R$1 são agrupados e postos num saco. Esse exemplo é muito bom para que a gente possa visualizar como funciona esse agrupamento. O próximo exemplo, que ele dá sequência, se você é capaz de calcular o total de dinheiro. Então, na primeira linha, ele coloca que ele tem um saco de notas, 10 grupos de 100 notas de R$1. Ou seja, 1 vezes 1000, que é igual a 1000. Depois ele fala que ele tem 2 pilhas de grupos de notas de 10. Ou seja, 2 vezes 100, que é o 200. Depois, 3 grupos de notas de 10, ou seja, 10 notas, né, de R$1. Então, eu tenho 3 grupos vezes 10, ou seja, eu tenho 30. E notas soltas, que é 1, né? Então, eu teria R$1 no caso. Só fazendo a soma, eu tenho um total de 1.231. Com a tabela, fica mais fácil a gente fazer a visualização. Valor absoluto e valor relativo. O valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra. Então, representa um valor sozinho. Por exemplo, o número 986. Qual é o valor absoluto do logaritmo 9? Então, o valor absoluto do logaritmo 9 é 9. Vamos ressaltar aqui, o valor absoluto não depende da posição. Por isso que o valor do logaritmo 9 no número 986 é 9. Já o valor relativo, como o próprio nome sugere, né, ele depende da ordem que ele está. Por exemplo, o logaritmo 9, desse mesmo número que eu disse, 986, qual é o valor relativo dele? É 900. Por que 900? Então, 986, o 9 ele se encontra na casa das centenas. Portanto, nós temos 9 grupos de 100, portanto, 9 vezes 100 eu tenho 900. Então, absoluto não depende da posição, é um valor do número. Relativo é um valor relativo à posição que ele se encontra. O número 472.873. Então, qual é o valor relativo do número 8? O valor relativo do número 8 é em relação à casa que ele está. Então, o número 8 ele se encontra na casa das centenas. Portanto, eu tenho 8 grupinhos de 100. Portanto, eu tenho 800. Então, o valor relativo do número 8, nesse caso, é 800. E qual é o valor absoluto do número 8? O valor absoluto é 8. Então, não depende da posição que ele se encontra. Qual é o valor relativo do número 2, deste mesmo número? Então, ao olhar o número 472.873, o 2 ele ocupa a posição da unidade de milhar. Portanto, ali eu tenho 2 unidades de milhar. Então, eu tenho 2 grupinhos de 1000. Portanto, eu tenho 2000. 2 vezes 1000, 2000. E o valor absoluto do número 2 é 2. É sempre bom a gente olhar a tabela para que a gente não se perca. Ajuda, né? Olhar a tabela ajuda bastante. Eu coloquei uns palíndromos aqui porque consta na aula 9 e é mais a título de curiosidade. Um palíndromo, um número palíndromo, é um número ou conjunto em que eu posso escrever ele tanto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que o número é o mesmo. Exemplo, 121. Se eu escrever esse número 121 da minha direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, o número não vai alterar. 333, a mesma coisa. 3003, a mesma coisa. Só que isso não acontece só na matemática. Em português, a gente conhece como frases palíndromas, né? Existem algumas, a mais famosa, vamos assim dizer, é socorro-me, subi no ônibus em Marrocos. Essa frase, se eu escrever ela da minha direita para a esquerda, eu vou ter a mesma frase. Se eu ler ela da minha direita para a esquerda, eu vou ler da mesma forma. E a mesma coisa se eu ler da esquerda para a direita. Escrever da esquerda para a direita, eu vou ter a mesma coisa. Então é mais a título de curiosidade. É isso, pessoal. Espero ter ajudado nas dúvidas de vocês. E muito obrigado. Olá, tudo bem? Eu sou Valéria, mediadora presencial do Polo de Volta Redonda, e hoje eu vou apresentar brevemente um resumo da aula 11 da disciplina Matemática na Educação 1, Avaliação, Diferentes Concepções. Aula 11, Avaliação, Diferentes Concepções, disciplina Matemática na Educação 1.
objetivos: diferenciar as 3 concepções de avaliação, aplicar em sua prática uma concepção de avaliação coerente com os objetivos do processo de aprendizagem. Os tipos de avaliação são a avaliação como medida, a avaliação como distância e a avaliação como interpretação. A avaliação como medida, o ensino é concebido como um processo de transmissão de conhecimento, sendo o conhecimento pronto e a aprendizagem não é um processo, não sofre adequações, os conceitos não são valorizados. O insucesso é responsabilidade do próprio aluno. Por exemplo, o professor dá uma atividade e pede para que o aluno calcule o perímetro. O conceito de perímetro está relacionado à medida do contorno de uma figura, seja ela um polígono ou não. Quando se afirma que perímetro é a soma dos lados, acredita-se estar definindo o que seja perímetro de uma figura. Porém, essa afirmação se refere ao cálculo do perímetro de polígonos, figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Mais um exemplo. Ao ensinar adição com reserva, a ideia de vai um, sem a construção do conceito de dezena, pode acontecer que o treino e a repetição nas contas de armar e efetuar só tende a medir e não de construir o conhecimento sobre o conceito da adição. Agora falaremos sobre a avaliação como distância, que também tem a preocupação de medir, só que se propõe a criar instrumentos que meçam o conhecimento do aluno de modo mais rigoroso. Na prática, esse modelo de avaliação ocorre da seguinte forma: primeiro, faz-se um diagnóstico das falhas que os alunos têm sobre determinado conteúdo ou procedimento. Esse resultado é encarado como a distância entre o aprendizado do aluno e os objetivos traçados. Depois de determinar as causas dessa dificuldade, novamente, os alunos são submetidos a uma avaliação. Essa visão de avaliação pode representar a melhoria do aprendizado do aluno se o professor, durante a remediação, modificar a metodologia e abordar aspectos que não foram explorados anteriormente. Agora, nós falaremos da avaliação como interpretação, que é um modelo de avaliação contínua. Ela auxilia professor e aluno na compreensão do processo, propõe novas reformulações. E o erro deve ser considerado como maneira de planejar futuras ações. Observe os exemplos a seguir. Pedro tinha 8 bolinhas de gude. Jogou uma partida e perdeu 3. Com quantas bolinhas ficou? Pedro jogou uma partida de bolinha de gude. Na segunda partida, perdeu 3 bolinhas, ficando com 5 no final. Quantas bolinhas Pedro ganhou na primeira partida? Observe a diferença entre os dois problemas. O exemplo 1 envolve uma ação direta e é sobre as operações de adição e de subtração. Em contrapartida, o exemplo 2 exige uma compreensão mais ampla dessas duas operações. É importante que o nosso trabalho contemple o mesmo conteúdo em situações problema, que não se diferenciem apenas pelo contexto, mas pela maneira em que exigem a compreensão do aluno. Para concluir, procuramos mostrar a você a importância da avaliação do processo ensino-aprendizagem e como essa tarefa pode proporcionar um aprendizado e aperfeiçoamento na sua formação. Olá, meu nome é Adriana e eu sou mediadora presencial do Polo de Piraí. Hoje vamos falar da aula 12 de Matemática 1 na Educação. Vamos lá? O tema da aula, avaliação, a escolha dos instrumentos. Vamos falar de forma resumida para que vocês entendam um pouco sobre os instrumentos, tá? O porquê avaliar, como avaliar e quais os critérios importantes para isso. Para início de conversa, o importante não é o espaço físico, mas o objetivo pelo qual está reunido com seus alunos. O resultado da avaliação de um determinado grupo está diretamente relacionado com a coerência entre pelo menos 3 fatores, listado a seguir. Por mais democráticas que sejam as negociações do contrato didático, o professor é quem determina as opções. Esse contrato ele deve ser negociado durante o processo letivo, sem perder de vista as outras cobranças, como o tempo,
toda a burocracia, né, que tem nas escolas. Algumas são bimestrais, outras são trimestrais e por aí vai. Nesse caso, quando o professor utiliza, por exemplo, a avaliação contínua, é coerente com sua prática e ele poderá identificar quais objetivos já foram atingidos e os outros que dentro de um determinado tempo poderão ser atingidos ainda. Ou seja, ele está utilizando os tipos de avaliação que ele poderá utilizar durante o ano letivo. Sobre os instrumentos de avaliação na questão de qualitativo ou quantitativo, é muito importante também fazer essa distinção. Por quê? Na hora de escolher um instrumento. Porque em avaliação escolar, a vontade de quantificar com justiça tem mobilizado esforços dos professores e de investigadores dos domínios da sociologia, da psicologia e pedagogia. Dessa forma, observamos nas pesquisas um aumento das tentativas de construção de instrumentos de medida que possibilitem melhor avaliação dos saberes dos alunos. No entanto, o avanço das ciências sociais e humanas veio mostrar a fragilidade desses instrumentos, pois que se é verdade que tudo que existe numa certa quantidade e se pode medir, é verdade também que o que se passa no interior de cada um não pode ser medido com um observador exterior. Ou seja, a gente tem que saber que, de repente, o que a gente está avaliando no aluno não depende do que a gente colocou no contexto do instrumento. Por quê? Porque a resposta dele é subjetiva. Então, a gente também tem que saber improvisar para estar avaliando o que se passa dentro dele, o que ele está tentando externar fora do instrumento que a gente dá. Porque é subjetivo da pessoa determinadas respostas, determinados assuntos. Daí vem a dúvida entre as pessoas, pelo professor, né, no que ele deseja avaliar, com o que vai avaliar. Uns defendem os métodos quantitativos, né, que, por um lado, ele meio que desumaniza, né, empobrece o trabalho do aluno no que ele produz. Por quê? Porque a subjetividade do aluno na resposta, no que ele cria, não fica sumida. Enquanto outros critérios, eles associam precisão, objetividade, serenidade no processo, como qualitativo, trabalhando também a empatia, a abertura de valores, criando a possibilidade de aprofundar na compreensão da realidade e da complexidade do que a gente precisa atingir com a nossa avaliação. Dentro do contexto da avaliação qualitativa e quantitativa, é preciso também que o professor fique atento na subjetividade de realização do professor. Por quê? São duas vertentes. Ele pode estar avaliando com a subjetividade dele e a subjetividade do aluno. São duas coisas diferentes. Por quê? Quando o professor produz a avaliação na subjetividade dele, ele meio que esquece quem vai ser o avaliado. Ele está com o olhar de avaliador. Agora, quando ele olha a subjetividade do avaliado, que é o aluno, ele está lembrando que o aluno nem sempre é aquilo que ele, professor, mede com teste. O aluno ele não pode ser questionado, medido apenas com teste, porque é essa questão. Ele empobrece o que o aluno traz, o subjetivo dele. E todos nós carregamos isso ao avaliar, porque cada um tem um ponto de vista diante das circunstâncias, diante das questões, diante das provas. E é mais ou menos isso na hora da elaboração. Fazer voltado para que o aluno entenda com a visão dele e o professor respeite e entenda também o que o aluno quis dizer. Existe até uma forma do professor com o tempo está diminuindo, mudando essa questão da visão da subjetividade. Mas para isso ele precisa estar repensando a diversificação dos instrumentos utilizados. Então ele tem que, aquela questão do professor estar em constante formação, construção, pesquisando, estudando, buscando meios de avaliar, né, o aluno nesses diversos contextos. Independente do instrumento que vá se utilizar, já foi falado sobre a diversidade que existe, mas que independente disso, é preciso ficar atento a várias questões, como a escrita, a oralidade, o desenho, pois cada aluno dá preferência a uma dessas formas de comunicação dentro dos aspectos que ele cria. Podemos pedir ao aluno, por exemplo, a resumir, completar, classificar,
comparar, refazer, entre outros. E os materiais que fazem parte dos instrumentos de avaliação podem provocar no aluno algum tipo de inibição, rejeição, se forem utilizadas palavras cujos significados os alunos assim nem conhecem, e se tiverem a necessidade de utilizar objetos que não manipulem com facilidade, por exemplo. Então é importante que o professor esteja atento para essas informações, para promover avaliações de formas mais tranquilas possível e de forma que deixe o aluno em consonância com a realidade dele, com o que ele tem para trabalhar. Além da escolha do instrumento para ser utilizado na avaliação, é muito importante também observar o contexto em que esse instrumento é aplicado, porque ele influencia no desempenho do aluno. Se alguns indivíduos, por exemplo, gostam de trabalhar de forma isolada e tem bons resultados, em textos escritos, por exemplo, outros assim já podem se recusar a isso. Tem um receio a papel em branco, pode se sentir assim sob o olhar do professor, entre outros. Então, não queremos construir um instrumento de avaliação para cada aluno. No entanto, é possível a diversificação e desejável também. A tentativa de avaliar com justiça nos leva à criação de novos tipos de instrumento e à utilização de outros que podem até ser tradicional, mas ligados assim a outras áreas, como entrevistas, relatórios, portfólios, apresentações, etc. Mas e aí? Existe um instrumento melhor? Não há um instrumento melhor de avaliação que dê uma resposta completa e precisa do processo de aprendizagem dos alunos. Existem condições subjetivas que podem ocorrer. Por exemplo, o mesmo problema pode ser interpretado de diversas formas pelos alunos. Uma mesma resposta pode ter interpretações diversas pelos professores. A dificuldade da escolha de um instrumento de avaliação depende do contexto e da realização e das variáveis que interagem, dos mesmos aspectos sociais, emocionais e do ambiente pedagógico. Os alunos reagem diferentemente perante os mesmos instrumentos, porque divergem da mesma maneira como os interpretam e como se aceitam. O professor deve, na medida do possível, conhecer seus alunos. Isso permitirá que ele faça uma avaliação informal e intuitiva durante o processo de ensino-aprendizagem. A utilização repetida e exclusiva de um mesmo tipo de instrumento de avaliação não permite ver o indivíduo sob todos os ângulos, o que pode induzir a erros graves. Se há alunos que evidenciam melhor as suas competências com um determinado tipo de instrumento, cumpre ao professor preparar-nos para poderem responder o mais adequadamente possível qualquer que seja o instrumento utilizado. Há que se saber dosar a utilização de diferentes técnicas e instrumentos de avaliação, racionalizando-os no sentido de potencializar os seus valores e estabelecer as dificuldades do seu uso. É importante que a avaliação seja um tema a ser debatido por todos os professores e que esteja inserida no projeto político-pedagógico da escola. A utilização de diferentes formas de avaliação busca abranger o máximo de aspectos possíveis. Ou seja, ele tem que ser visto de uma forma bem extensa para que possa resgatar o máximo de informação possível do que ele pretende avaliar. O termo alfabetização deve ser para você bastante familiar, não é mesmo? Portanto, ele nos remete de forma bastante natural ao contato da criança com a nossa língua pátria. Ou seja, existem diferentes teorias a respeito dos métodos e formas de alfabetização. Porém, pouco se discute a respeito da alfabetização matemática. Se entendemos a alfabetização como processo, a avaliação dos professores em relação aos seus alunos seguem apontando avanços e detectando os obstáculos na aprendizagem. Na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, em relação à matemática, o professor deve proceder da mesma forma, ou seja, identificar avanços e obstáculos na aprendizagem. Mas para isso, é preciso que o professor conheça os conceitos que envolvem a alfabetização matemática, ok? Você já chegou até aqui. Dê uma pausa e reflita sobre a atividade a seguir. Os avanços e obstáculos dos alunos devem ser registrados em relação a cada um dos objetivos traçados pelo professor. Um instrumento interessante que atende a essa expectativa é o portfólio. O importante é que os registros não sejam guardados aleatoriamente. O professor deve ter objetivos específicos, assim ele poderá replanejar ações para inserir novos elementos e atividades a fim de corrigir os rumos de aprendizagem dos alunos. Provas e testes são os mais visuais instrumentos de avaliação que nos remete à concepção de avaliação como medida, ou seja, aplicamos provas ao final de determinados períodos para verificar se houve ou não aprendizagem. Atribuímos uma nota ao conceito e a responsabilidade pelo resultado é apenas do aluno. Geralmente, são instrumentos utilizados no primeiro modelo, avaliação como medida, mas é possível propor uma releitura desse tão conhecido instrumento. Você já pensou em elaborar uma prova em grupo? Ela deve ser elaborada da mesma forma que uma prova individual? Vamos pensar. Uma sugestão para desmitificar esses instrumentos
pode ser a seguinte: o professor pode criar um momento na prova chamado de cola oficial, ou seja, a prova inicia-se individualmente, onde os alunos terão certo tempo para ler suas provas e resolver algumas questões, e esse tempo não deve ser suficiente para que ele resolva a prova toda. Após esse primeiro momento, os alunos devem guardar seu lápis e canetas e em duplas conversar, tirar dúvidas com o colega sobre as questões da prova. Num terceiro momento, eles voltam a ficar sozinhos para concluir a resolução das questões. Isso deve ser acordado anteriormente com os alunos e a sala de aula deve ser organizada de forma que essa dinâmica possa ser viabilizada. Existem muitos outros instrumentos. As avaliações em matemática costumam seguir procedimentos muito rígidos, como ordens do tipo: resolva, calcule, encontre o valor de x, arme e efetue. Nossa proposta é que o professor explore suas outras formas de avaliar e propor trabalhos em sala de aula. Comunicar matematicamente deve ser uma habilidade a ser desenvolvida pelos alunos. Para que isso aconteça, o professor poderá propor atividades em que os alunos produzam registros por meio de diálogos criativos, memórias ou diários de aula, poesias, crônicas, músicas e jogos, redações, cartas, histórias em quadrinhos, etc. Nesse contexto, elabore a seguinte questão: e a seguir, observe os diferentes usos da linguagem. Mais uma vez, o importante é a diversidade. Cada tipo de trabalho explora características específicas e demanda habilidades próprias. Assim, no trabalho individual, queremos observar a concentração, a escrita, o registro individual e a organização espacial. Acreditamos que trabalhar em grupo é mais do que sentarem juntos ou colocar o nome do mesmo no trabalho. Quando o professor propõe um trabalho em grupo na sala de aula, precisa interferir para que os alunos efetivamente trabalhem em grupo, mas isso não é tarefa simples. Diferentes aspectos devem ser considerados. Dentre as muitas vantagens que podemos citar do trabalho em grupo, é o fato de que em turmas grandes você reduz o número de atendimento, mas para isso é necessário que haja interação entre os participantes do grupo e algumas regras devem ser combinadas com os alunos. Quando um grupo solicita a presença do professor, uma estratégia interessante é combinar com os alunos que todos devem ter conhecimento sobre a dúvida. Isso quer dizer que o professor só deverá ser solicitado caso nenhum outro componente do grupo tenha conseguido sanar a dúvida. Em alguns casos, as salas de aula em que você atua são superlotadas e o espaço físico pequeno torna impossível a organização em grupo. Na maioria desses casos, é sempre possível formar duplas. A formação dos grupos, por vezes, é um ponto bastante delicado. É comum os alunos formarem grupos de acordo com as suas afinidades e, em princípio, não há mal nenhum nisso. É importante o professor observar o desenvolvimento do trabalho e fazer mudança quando necessário. Mas atenção, o melhor caminho ainda é a negociação. Evite a criação de embates. O aluno pode ficar tão incomodado com a situação que esses fatos podem se tornar um obstáculo à aprendizagem. Nosso objetivo aqui não é esgotar os aspectos que envolvem os instrumentos de avaliação. É importante que o professor reavalie a cada instante a coerência entre sua prática, sua concepção de avaliação e os instrumentos que utiliza. O professor deve procurar aprimorar cada vez mais seus conhecimentos a respeito das dificuldades que envolvem a aprendizagem em matemática. Além disso, deve aguçar sua sensibilidade para ver os alunos em diferentes ângulos com habilidades diferenciadas. Assim, eles podem ter dificuldades na construção dos conceitos matemáticos e serem bons produtores de textos ou de belos desenhos ou pinturas. Para finalizar, a diversificação dos instrumentos de avaliação auxilia na metodologia adotada pelo professor. A necessidade de utilizar diferentes instrumentos pode ser justificada por duas ideias. O aluno não aprende apenas pela fala do professor e uma prova não dá o diagnóstico da aprendizagem do aluno. Assim, além das provas e testes, o professor deve usar relatórios, trabalhos individuais, trabalhos em grupos e compreender as diferentes possibilidades dadas ao aluno para pensar sobre a matemática no uso desses instrumentos. Bons estudos e até breve. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula, mediadora presencial do Polo de Natividade. Hoje eu vou apresentar um resumo da aula 15, Resolução de Problemas, da disciplina Matemática na Educação 1. Prezado aluno, espero que após o estudo do conteúdo desta aula, você seja capaz de resolver problemas didaticamente, identificar os principais tipos de problemas utilizados em turmas dos anos iniciais. Um dos principais objetivos do ensino da matemática é ajudar o aluno
a pensar produtivamente, a desenvolver o raciocínio lógico, sentir desafiado, envolvido na situação apresentada, desenvolver a criatividade, a iniciativa e a autonomia. A resolução de problemas permite o desenvolvimento da capacidade de enfrentar situações novas e de tomar decisões. O aluno precisa desenvolver estratégia para resolver os problemas. O que é um problema? No dia a dia, a palavra problema está relacionada à questão que se propõe para ser resolvida, coisa difícil de explicar, dúvida, mistério, enigma. Muitas das vezes, a palavra problema está relacionada a uma situação nem sempre fácil de solucionar. Talvez por isso, algumas pessoas consideram que problemas de matemática são questões difíceis de solucionar. O que é um problema de matemática? Segundo Pollan, problema é uma situação que exige uma solução elaborada, que não é imediata. Isso não significa que a solução seja difícil, significa que é necessário analisar uma situação, organizar uma linha de pensamento e selecionar os processos para resolvê-la. Você já se perguntou o que difere um problema de um exercício? O exercício serve para praticar um determinado algoritmo, como o nome já diz, serve para executar. Já o problema desenvolve o raciocínio lógico. É uma situação que exige iniciativa, criatividade e o conhecimento de algumas estratégias para sua resolução. Como se resolve um problema? Segundo Pollan, são 4 as etapas para a resolução de um problema. Primeira, compreender o problema, estudar os dados do problema. Segunda etapa, elaborar um plano, uma estratégia, planejar a execução, a resolução. Terceira etapa, executar o plano, colocar o planejamento em ação. Quarta etapa, fazer a verificação, examinar se a sua resposta está coerente com a pergunta. Exemplo, João quer passear de bicicleta, mas o pneu está vazio. Como resolver esse problema? Nós podemos observar na imagem, a primeira etapa, ele está compreendendo o problema. Na segunda, ele elaborou um plano. Na terceira imagem, você pode ver que ele está executando esse plano. E na quarta, ele está verificando, a sua estratégia foi correta. Lembre-se de que as etapas para a resolução de problemas não são rígidas, tampouco infalíveis. Entretanto, essas etapas servem como orientação para a resolução. É um processo complexo, portanto, não se limita um passo a passo. Como reconhecer um bom problema? Um bom problema desperta a curiosidade, o interesse em solucionar. Não basta saber as 4 operações mecanicamente. É preciso saber como e quando usá-las. Lembre-se, um mesmo problema pode ser resolvido de diferentes formas. Alguns cuidados são necessários na seleção dos problemas a serem apresentados à sua turma. Conhecer os objetivos do problema. Um problema cujo nível de dificuldade é inadequado pode deixar o aluno desestimulado ao tentar resolvê-lo. Procurar problemas relacionados ao dia a dia. Tudo que está relacionado à realidade do aluno será muito mais prazeroso. Evitar excesso de atividade. Só irá cansar a criança. Ter segurança no passo a passo da resolução do problema. Escrever o problema ditado ou copiado significa um esforço para a criança. Na hora de resolver, ela vai estar cansada. As dificuldades mais frequentes na resolução de problemas são medo da matemática. O medo faz com que o problema mais simples seja impossível de se resolver. Dificuldade de leitura e interpretação. Dificuldade para compreender o problema e planejar sua execução. Falta de domínio do conceito de operação. Não consegue definir qual cálculo fazer. Aí vem a pergunta: tia, é de mais ou de menos? Interpretação dos resultados. Dificuldade em estimar o resultado. Exemplo, o valor do troco não pode ser maior do que o valor dado para o pagamento. Formas de apresentação de problema.
Existem várias formas de apresentação de problema. A mais comum, enunciados escritos. Tem os problemas orais, trabalhado com crianças que ainda não foram alfabetizadas. É muito importante para o desenvolvimento de estratégia. Os problemas ilustrados por meio de gravuras e os gráficos é o exemplo que nós temos aqui ao lado. Nós temos também problemas para inventar. É o exemplo que nós temos aqui ao lado. Uma imagem e nessa imagem o aluno vai inventar um probleminha. Sem perguntas. O aluno tem que imaginar o que poderia ser pedido. Sem dados numéricos. A criança deverá planejar as etapas de raciocínio. Com dados a mais ou a menos. Pode ser apresentado sob a forma de adivinhações. Em série. A resolução de um deles depende de dados encontrados nas anteriores. Muito usado isso aí. Um probleminha responde o outro. Eu preciso da resposta do anterior para eu poder continuar resolvendo. Agora nós temos aqui o lúdico. Costuma agradar muitas crianças. Pode ser apresentado através de brincadeiras. O quebra-cabeça constitui um desafio, né? As crianças gostam muito também. Formulados em cooperação, muito interessante. As crianças em conjunto escolhem uma situação e inventam um problema. Trabalhar em grupo. Lembre-se de que não ensinamos a resolver problemas, mas sim proporcionamos oportunidade para que os alunos desenvolvam essa habilidade. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Bons estudos, até a próxima. Vou tentar falar um pouquinho da aula 16 da nossa disciplina Matemática da Educação 1, onde o tema é explorando o conceito da adição e subtração. Tema esse que vai permitir um conhecimento mais seguro para você em sala de aula, para nós professores, vai orientar você às outras demais operações e assim você vai ter uma base melhor e mais segura para a sala de aula, ok? O conceito da adição. Conceito esse que até na simples contagem ele está presente, pois ao contar você acrescenta sempre mais um elemento. E conceito esse também que é o primeiro conceito compreendido pela criança, fundamental na aprendizagem dos demais conceitos. Nós vamos ver que ela está associada a duas ações. A adição está associada à ação de juntar e à ação de acrescentar. A primeira de juntar, eu até aproveitei a mesma ilustração lá do nosso módulo, que está bem ilustrado, onde mostra duas vasilhas, onde nós vamos juntar essas duas, uma terceira vasilha, onde o aluno depois vai contar os objetos na terceira vasilha. E a outra ideia de acrescentar. Já tem uma certa quantidade numa vasilha e você acrescenta outra quantidade nessa mesma vasilha. Ou seja, nós temos as duas ideias da adição, que é juntar e acrescentar. Vamos falar também dos termos da adição, que nós temos as duas parcelas e temos o resultado das duas parcelas, nós temos o total, chamado também de soma. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da subtração. A subtração é o inverso da adição, por isso é tão importante vocês terem uma profundidade na adição. E a subtração também temos duas ações nela, a ideia de tirar e a ideia de verificar quanto falta. Também aproveitei a mesma ilustração lá do nosso módulo, onde numa caixinha com 10 ovos, a gente tira-se 7, ou seja, sobra 3 ovinhos. E na ideia de quanto falta, nós temos 7 ovos. Quanto falta para acrescentar nossos 10, as caixinhas com 10 completa? Ou seja, faltam-se 3 ovinhos. Vou apresentar para você os termos da subtração, que é o diminuindo, subtraindo, resto ou diferença, que é o resultado da nossa subtração. E a última parte da aula fala sobre os problemas envolvendo as noções de adição e subtração. Noções essas de juntar, acrescentar, tirar e verificar quanto falta. Essas noções elas podem gerar diferentes categorias de problemas, elas podem vir sozinhas ou combinadas. Ou seja, no mesmo problema pode ter a ideia de subtração e de adição no mesmo problema. Na resolução de problemas, na hora que o aluno estiver fazendo seu probleminha, porque o que vai nos importar é como que ele chegou até certa resposta, como ele fez a sua própria solução, como ele chegou a incentivar ele a chegar à sua própria solução. O professor deve estar sempre atento
no raciocínio da criança e não na sua resposta, se está certa, se está errada, se ele descreveu sua resposta certinha. Enfim, espero ter ajudado e o objetivo principal da aula foi esse. Quero deixar em mente de vocês que aprender a somar e subtrair está muito além de uma receita de bolo, é um raciocínio lógico que você vai ajudar os seus alunos a adquirirem isso. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mayara Brasil e na aula de hoje eu vou estar trazendo aqui um resumo bem rápido da aula 17, que fala sobre a investigação nas operações de adição e subtração. Para realizarmos essas investigações, nós vamos realizar observação através de regularidades na operação de adição e subtração, para encontrarmos as propriedades nelas existentes, algumas propriedades. Nesse primeiro quadro aqui, nós temos o seguinte, nós temos algumas parcelas e o cálculo da adição. Nós vamos perceber ali nas duas últimas colunas que apesar de nós trocarmos a ordem das parcelas, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Ou seja, através ali da regularidade, nós podemos trazer para a aula o conceito de comutatividade, que é quando nós alteramos ali a ordem dos números naturais na adição e mesmo assim o resultado ele continua sendo o mesmo. Nós também podemos pegar uma tabela similar e fazemos agora a operação de subtração. O que nós vamos observar? Que trocando ali a ordem dos algarismos, O que vai acontecer? Alguns cálculos não vão ser possíveis de serem encontrados pelos alunos que até o momento só conhecem o conjunto dos números naturais. Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que diferente ali da adição, a subtração ela não é comutativa nos números naturais. Por exemplo, 5 menos 2 é diferente de 2 menos 5. Observando também, essa diferença entre a adição e a subtração, nós também podemos trazer um assunto, uma propriedade bem interessante, que é a propriedade do fechamento. Na adição, a adição ela é fechada nos números naturais, porque quando você adiciona dois números naturais, o resultado também será um número natural. Por exemplo, 5 mais 3 é igual a 8, que é um número natural, diferente da subtração, porque 2 menos 5 é igual a menos 3 e menos 3 não é um número natural, menos 3 é um número inteiro. Repare também que para trazer essas aulas é importante que o professor tenha uma noção de números inteiros, para o caso de ter alguma dúvida ali no decorrer da aula. A partir também de outras atividades na aula, bem parecidas aqui com essa metodologia e algumas também um pouquinho diferentes, vocês vão observar que trabalhando com as regularidades, a gente consegue trabalhar outros conceitos, outras propriedades, como a associatividade, que é muito importante ali quando for trabalhar a expressão do elemento neutro também. Eu espero ter contribuído e eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula. E tendo dúvida, não esqueça de nos procurar. Tenham todos um bom estudo. Olá, nós vamos agora assistir uma aula sobre multiplicação. Para acompanhar melhor essa aula, o ideal é que você reveja os tópicos trabalhados na aula 14, como sistema de numeração decimal, a algebrização da aritmética e outros conceitos. Mas o importante também é que você consiga dar uma pequena revisada nas aulas 15 e 16, que vão falar sobre o campo conceitual da adição. Vocês já devem ter reparado, até por experiência própria, que os conceitos de subtração e divisão, por serem considerados um pouco mais complicados, são estudados depois da adição e depois de introduzir a multiplicação. Você acha que isso é correto?
ou subtração e divisão são conceitos que podem estar associados às operações de adição e multiplicação. Para introduzir a sua teoria, Vergot se questionou por que as operações de adição e subtração, multiplicação e divisão deveriam ser ensinadas separadamente. Além disso, ele também se questionou por que essas operações deveriam ser ensinadas em segmentos diferentes da educação. Por exemplo, em um ano a gente ensina adição e só no outro ano ensinaria subtração. O raciocínio multiplicativo é muito importante, pois embasa conceitos que serão estudados posteriormente. Conceitos como espaço vetorial, produto escalar, combinação, proporção, funções, dependência e interdependência entre grandezas. Então, é importante que os alunos conheçam as diversas maneiras de pensar de forma a associar dois números numa operação de multiplicação. A propriedade comutativa é uma propriedade importante da multiplicação, mas ela traz algumas confusões na hora do raciocínio das crianças. Por exemplo, se temos um problema dizendo que se uma caixa tem 6 lápis, quantos lápis teremos em 8 caixas? É normal que a multiplicação seja feita 6 vezes 8, porque é nessa ordem que os números aparecem no problema. Mas isso traz uma pequena dificuldade de compreensão. 6 vezes 8, 48 unidades. Mas 48 unidades de quê? De caixas ou de lápis? Pode parecer simples para nós que somos adultos e já estamos acostumados a esse tipo de problema, mas muitas crianças se confundem na hora de entender se são 6 vezes o número 8 ou 8 vezes o número 6. E essa foi uma grande preocupação de Vergot, quando ele constatou, através das pesquisas que ele fez com as crianças, que, do ponto de vista conceitual, a multiplicação não é comutativa. O psicólogo francês constatou, então, que existem 2 operadores no raciocínio multiplicativo. Um é o operador escalar e o outro é o operador funcional. E como vocês podem ver aqui no exemplo, o operador escalar vai permitir transformar medidas de uma mesma grandeza, enquanto que o operador funcional vai permitir transformar medidas entre grandezas. Na teoria dos campos conceituais de Vergot, existem 2 estruturas multiplicativas e os problemas podem ser classificados tendo relações quaternárias ou relações ternárias. Nas relações quaternárias, 4 medidas estão envolvidas. É aquela regra de 3 que a gente conhece como A está para B, assim como C está para D, envolvendo 4 medidas diferentes. Nas relações ternárias, teremos apenas 3 medidas envolvidas. E vamos olhar agora alguns exemplos. Observem esse slide e percebam um problema que envolve proporcionalidade. No problema, uma criança, quando foi convidada à festa, levou 2 litros de refrigerante. Quantos litros de refrigerante 8 crianças levariam para a festa? Esse problema envolve 4 medidas, né? O número de crianças, de 1 vai para 8, e o número, quantidade de litros de refrigerante, de 2 passa para 16. O interessante, quando a gente analisa os problemas de multiplicação, e Vergot trouxe para a gente essa possibilidade, é criar variações do mesmo problema, para que as crianças possam ir desenvolvendo o raciocínio multiplicativo de diversas maneiras. Então, a gente pode ver aqui no slide que o mesmo problema pode ser conduzido de 4 maneiras diferentes.
Agora temos um outro problema de multiplicação que envolve proporcionalidade, mas estamos trabalhando com a estrutura ternária, ou seja, temos um número, uma quantidade de selos e queremos saber quantos selos o coleguinha teria se ele tivesse 3 vezes a mais. Esse tipo de problema também pode introduzir a divisão, se você entrar com o conceito de terça parte. Outra situação que envolve multiplicação é estabelecida através da organização retangular. Essa maneira de mostrar a multiplicação é importante no cálculo de área, problemas que envolvem volume e toda vez que for necessário fazer uma análise dimensional da situação. E, por fim, o conteúdo da multiplicação pode ser visto também através da combinatória, onde medidas multiplicadas criarão subconjuntos. Esse conteúdo será muito importante mais tarde, no ensino médio, quando o aluno estiver aprendendo análise combinatória. Percebemos, então, que a teoria dos campos conceituais, no caso, o que nós estudamos nessa aula, que é o campo multiplicativo, baseia-se principalmente na resolução de problemas, de forma que o aluno possa ir tendo as ideias principais da multiplicação através de problemas que envolvem proporcionalidade, combinatória, organização retangular e mesmo a adição repetida de parcelas. São estratégias para que os alunos possam dominar tanto a multiplicação quanto a divisão, de forma associada, sem estarem desconectadas da realidade dos alunos. Então, usando a resolução de problemas e variando as formas de encontrar soluções, podemos fazer com que os alunos dominem essas operações. Obrigada por assistir e até a próxima! Olá! Como vocês estão? Eu sou a professora, mediadora pedagógica presencial, Larissa. Sou do Polo de Barra do Piraí. E a aula 19 fala um pouquinho sobre investigando a multiplicação e a divisão. Quando a gente fala um pouquinho de multiplicação, o que vem na nossa cabeça? Tabuada? Exatamente. Tabuada. Você não acha que é um termo muito antigo? Uma coisa assim de método tradicional? Quando a gente fala tabuada, vem logo a palavra memorização. Tem que estar na cabeça. Será que os nossos alunos hoje estão preparados para ficar decorando a tabuada como você decorou antigamente? Grandes autores, né? Novos autores agora viram que, na verdade, tabuada é uma palavra muito antiga. E hoje está muito usado o termo fatos fundamentais da multiplicação. Assim, nós não damos um choque no aluno quando a gente fala: hoje vamos aprender tabuada. Não. Hoje vamos aprender fatos fundamentais da multiplicação. E assim, a gente pensa o seguinte, que os autores eles pensavam assim, olha, diversos autores, né? Não se deve obrigar um aluno a decorar a tabuada. Por que não se deve, né? Deve-se sim entender, explicar para ele, fazer com que ele entenda o processo, a compreensão, as condições para que ela seja compreendida. Então, nós precisamos pensar direitinho quando a gente fala, vamos memorizar. Não é bacana a gente ter uma aula de jogos? Um material diferente na sala, para que o aluno se interesse, tenha vontade de assistir a sua aula? Então, vamos trabalhar a multiplicação dessa maneira, com material concreto, com jogos. E assim, o aluno gostará de estar mexendo com um palito, com grãos, até mesmo bala. Que aluno não gosta de ganhar uma bala do professor? Assim também lembraremos que a multiplicação e a divisão andam juntas. Uma é o inverso da outra. E assim a gente vai estar contribuindo para a memorização, mas só que uma memorização prazerosa. Quem não gosta de ter uma aula boa de matemática, não é? Então, contribuiremos com o processo, vamos facilitar o processo do ensino do nosso aluno. Uma dica: se ele não lembrar a multiplicação na hora, tem uma chance para ele pensar. Ele tem que compreender que ele é capaz de descobrir o resultado.
Agora nós iremos falar da multiplicação, da propriedade comutativa da multiplicação. Já ouviram falar que a ordem dos fatores não altera o produto? Exatamente. Independente da ordem que eu colocar na multiplicação, ele não vai alterar. Será a mesma coisa. Por exemplo, 3 vezes 4 é 12. Mas lembra? Eu esqueci 3 vezes 4, mas eu sei a tabuada do 4. Então vamos lá. 4 vezes 3 também é 12. Nós podemos fazer essa troca. Não tem problema. Isso é chamado de propriedade comutativa da multiplicação. Independente da onde o fator estiver, se está no primeiro termo ou no segundo, ou o segundo está no primeiro e o primeiro no segundo, não vai alterar o produto, a resposta aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Este aqui é o material dourado, tá? Eu tenho as pecinhas do cubinho que representam a unidade, tá bom? Vou fazer o primeiro exemplo para vocês. 3 vezes 4. Então vamos lá, vou misturar aqui, vou fazer 3 vezes o 4. 1 vezes o 4, 2 vezes o 4, 3 vezes o 4. 1 vezes 4, 2 vezes 4, 3 vezes o 4. Aqui a gente mostra que o produto deu 12. Só que tá 3 vezes o 4. Agora eu vou embaralhar novamente e vou fazer o contrário. 4 vezes o 3. 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes o 3 e 4 vezes o 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12. 4 vezes o número 3. Ou seja, o produto não alterou, continuou sendo o mesmo. A ordem do fator, 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, continuou sendo 12. Agora nós vamos ver se na divisão é da mesma maneira. 8 dividido para 4. Vamos pensar, quanto que é 8 dividido para 4? Eu tenho 8 balas, vou dividir para 4 pessoas. 8 dividido por 4, cada uma vai ganhar 2. Exatamente. Aí eu paro para pensar, quanto agora? Eu tenho 4 balas e eu tenho 8 pessoas para dividir essas 4 balas. Quantas balas cada um vão ficar? Eu vou ter que dividir essa bala no meio para cada um receber um pouquinho de bala. Vamos dar um exemplo melhor? Vamos fazer um exemplo agora com dinheiro. Que criança que não gosta de trabalhar com dinheirinho na sala, não é? Nós temos o dinheirinho sem valor que pode ser trabalhado com eles na sala, tá? Às vezes até dinheirinho que vem no material de apoio do próprio livro. Eu tenho R$8, vou dividir para 4 pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas. Cada uma vai receber quanto? Exatamente, 2. Aí agora eu paro para pensar. Vamos fazer ao contrário. Vamos ver se a comutativa dá certo aqui, né? Eu tenho agora R$4. Agora esses R$4 eu preciso dividir para 8 pessoas. Como eu vou fazer? Vou transformar em moedinha para facilitar. Porque tem como, gente, vamos parar para pensar. Tem como eu rasgar uma nota? Não podemos, né? Então vou transformar em moedas. Vamos lá. R$2, guardo essa. Mais R$2 e guardo essa. Ok, gente? Tenho aqui, continuo tendo R$2 mais R$2, 4. Ou seja, 4. Agora nós vamos dividir para 8. Tá? Eu tenho 8 pessoas e R$4, ok? Então vamos lá. 8. Então nós podemos observar aqui o quê? Primeiro, 8 dividido para 4 deu 2. Agora, 4 dividido para 8 deu 50 centavos, 0,50. Então, nós podemos ver que na divisão não há possibilidade de ter uma propriedade comutativa. Agora nós iremos falar de uma outra propriedade da multiplicação, a propriedade associativa. Ela, você pode fazer uma associação entre os fatores. Eu tenho esse exemplo aqui. O fator 2, 5 e 4 eles estão multiplicando entre si. Então, se eu pegar o primeiro, 2 vezes 5 dá 10. Depois, vezes 4, 10 vezes 4, 40. Agora eu tenho um outro exemplo dos mesmos fatores, tá? 2 vezes 5 vezes 4, o mesmo fator, mesmo. Só que agora eu estou associando, quero usar esses dois aqui. 5 vezes 4, 20. 2 vezes o 20, 40. O produto foi o mesmo
na propriedade associativa da multiplicação. Agora aqui, os mesmos fatores, multiplicando entre si, o 2, o 5 e o 4. Mas agora eu resolvi pegar o 2 vezes 4, o primeiro e o último. Posso? Claro que pode. A ordem dos fatores não altera o produto, não é mesmo? 2 vezes 4, 8. Vezes o 5, 8 vezes 5, 40. Podem observar que o produto ficou o mesmo para as três situações. Pegando o primeiro termo com o segundo, ou então o segundo com o terceiro, ou o primeiro com o terceiro. Não alterou em nada. Agora nós precisamos observar se na divisão nós podemos aplicar a propriedade associativa. Vamos lá, hein? Vou fazer esses dois primeiro. 60 dividido para 10 dividido por 2. Vou fazer esses dois aqui primeiro. Estão vendo que nós temos os mesmos termos? Primeiro eu vou usar esses dois aqui. 60 dividido por 10, gente, vamos lá. Ou a gente pode cortar os zeros também para facilitar, não é? 6 dividido por 2, 3. Perfeito. Vamos lá agora, um outro exemplo. Vamos ver se vai dar 3 também, tá? A gente está provando aqui se a associativa também dá na divisão. Primeiro eu vou resolver entre parênteses, tá? Vou repetir o 60 dividido, 10 dividido por 2, 5. 60 dividido por 5, 12. E a resposta é a mesma, gente? Infelizmente não. Então nós estamos vendo que a associativa na divisão não dá para ser aplicada. Por que não dá para ser aplicada? Porque eu preciso aplicar com qualquer número. Eu posso ter uma exceção. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma exceção. Nessa situação, aconteceu da associativa poder aplicar. Mas eu tenho que ter uma situação de que qualquer número que eu coloque possa ser possível. A propriedade associativa, ela não dá na divisão. Vamos falar agora da distributiva, a propriedade distributiva da multiplicação. Meus alunos até fazem comentário, né? Ah, professora, é o chuveirinho. Eles acham como se fosse um chuveirinho. Eu falo, você está distribuindo a multiplicação. E tem lá, 5 vezes 15. Como é que eu vou fazer? Mas eu sei que 15 é 10 mais 5. Repete 5 vezes e eu faço uma decomposição do fator 15. 10 mais 5 não é 15? Agora sim eu vou aplicar a multiplicação. Mas de que maneira? Distribuindo essa multiplicação. Como dizem meus alunos, né? Professora, o chuveirinho. A gente multiplica esse e também multiplica esse. 5 vezes 10, 50. Mais 5 vezes 5, 25. 50 mais 25, 75. 5 vezes 15, 75. Eu distribuí aqui na multiplicação. Olha lá, eu fiz uma decomposição do fator 15. Então, eu precisei multiplicar 5 vezes 10, depois somar com 5 vezes 5. Um outro exemplo. 2 vezes 18, 2 vezes 5. Mas em vez de eu colocar mais, como eu coloquei aqui, eu vou colocar menos. 2 vezes 18, 36. Menos 2 vezes 5, 10. 36 menos 10, 26. Professora, e se eu quisesse fazer a subtração aqui para ficar mais simples? Não teria problema. Mas a distributiva é isso aqui, ó. É distribuir a multiplicação entre os fatores que estão sendo somados ou subtraídos dentro do parêntese. Agora vamos ver se a distributiva também pode ser aplicada na divisão. Só que o 132, que é o dividendo, ele está muito extenso, muito grande. 132, o que eu posso fazer para estar me ajudando para facilitar a divisão com 6? 132 não é a mesma coisa que 120 mais 12? 120 mais 12. Vamos tentar facilitar, né, gente? 120 mais 12, 132. Eu sei que 120 é múltiplo de 6. E sei também que 12 é. Então, vou conseguir fazer aquela divisão. Dividido por 6. Vamos fazer a distributiva nessa divisão também, ó. Dividir esse, ó. Aqui, ó. 120 dividido para 6, gente. Vamos pensar.
12 dividido para 6, 2. Acrescento 0, 20. Mais 12 dividido para 6, 2. 20 mais 2, 22. Olha lá, que maravilhoso! Então a distributiva também nós podemos aplicar na divisão. Por que nós podemos? É só fazer uma decomposição, vai facilitar. Procure um número múltiplo daquele lá, do que está no divisor, e faça aqui uma decomposição do dividendo, hein? Não pode decompor o divisor, e sim o dividendo. Agora falaremos do elemento neutro da multiplicação. Quem é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Ele não altera o outro fator. E, por exemplo, 13 vezes 1, 13. Eu estou fazendo uma vez só o número 13. 744 vezes 1, 744. Uma única vez que o 744 está sendo repetido. Então, o 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Quando a gente tem algum número multiplicado por 1, nós temos a propriedade com o elemento neutro. O elemento nulo da multiplicação é o 0. Ele é um dos fatores, né? E vamos encontrar o produto. Um fator é 15 e outro fator é 0. Aqui ele é um elemento nulo. Por quê? Um fator nulo, porque ele vai anular essa multiplicação. A multiplicação é a soma de parcelas. 15 vezes o 0. É a soma do 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 15 vezes. Se eu somar 0 mais 0 mais 0, vai continuar dando 0. Então, quando eu tenho um elemento nulo, que é 0, esse produto da minha multiplicação vai dar 0. Por quê? Porque o 0 é um elemento nulo. Então, se ele está numa multiplicação em forma de fator, ele tem um produto 0. Espero que todos vocês tenham gostado, né, dessa aula 19. Um grande beijo para todos vocês. Até mais! Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o mediador pedagógico presencial do Polo Macaé, me chamo Márcio Daniel e hoje eu vou dialogar um pouquinho com vocês sobre a aula 21, o uso da calculadora, sim ou não? Desde muito tempo, o uso da calculadora na sala de aula tem gerado bastante polêmica, mas a calculadora é um grande recurso pedagógico que auxilia na aprendizagem do aluno. Esse recurso ele surgiu em 1930 e ele se confundiu com a evolução do computador. E na década de 80, a calculadora passou a ser popularizada o seu preço. E com isso, houve grande discussão sobre o que a calculadora e como a calculadora poderia ajudar na aprendizagem do aluno. Uns acham que ela ajuda, outros acham que ela atrapalha, no sentido que o aluno vai ficar acomodado, no sentido que o aluno não vai aprender, não vai ampliar os conceitos matemáticos. Mas a calculadora, ela pode auxiliar o aluno em vários conceitos. Raiz quadrada, porcentagem, as 4 operações, adição, subtração, multiplicação, divisão. E esse recurso, quando ele é bem utilizado, ele pode auxiliar muito na aprendizagem do aluno. O aluno faz, um cálculo e depois ele pode conferir na calculadora. Isso vai estar promovendo a aprendizagem do aluno. E o interessante é que essa discussão sobre pode ou não usar a calculadora na sala de aula, se é certo ou errado, essa discussão veio desde lá do PCN, o Parâmetros Curriculares Nacionais, que foi um grande movimento que aconteceu em 96, com a participação de todos os professores, uma participação social, e aonde foi decidido, aonde foi acordado que a calculadora sim é um grande recurso pedagógico que o professor deve usar na sala de aula para estar ajudando, para estar desenvolvendo as áreas, as competências e habilidades dos alunos. E a gente também pode fazer também uma ponte com a neurociência, onde o campo parietal do cérebro é responsável pelo cálculo matemático, é responsável pelo pensamento lógico,
e onde essa parte será mais desenvolvida. E o aluno pode usar sim a calculadora, ele pode estar fazendo um cálculo no papel e depois estar conferindo para ver onde errou, se está certo ou errado, confrontando as informações. Isso tudo pode ajudar o aluno sim. E o professor também, ele tem grande participação nesse processo de conscientizar o aluno como utilizar essa grande ferramenta pedagógica. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído. Desejo a vocês aí boa prova, uma boa PX3, sucesso para todos. Olá, meu nome é Rosemary, sou mediadora presencial da disciplina Matemática na Educação 1 no Polo Rio das Flores. Apresentarei a você a aula 23. Nesta aula, faremos um passeio dos materiais concretos. Prezado aluno, espero que após a apresentação da aula 23, você seja capaz de explorar os materiais apresentados, utilizar materiais em diferentes tipos de atividades, estruturar outros materiais. Os materiais concretos se apresentam de duas formas: materiais estruturados e não estruturados. Os materiais estruturados são aqueles que foram pensados e idealizados para se trabalhar conceitos e conteúdos pré-determinados. Como exemplos, temos o material dourado e a escala de Cuisenaire. Os materiais não estruturados são aqueles que não foram criados para esse fim, mas de que fazemos uso didático. Como exemplos, temos canudos, palitos, copinhos e muitos outros. Apresentaremos agora alguns materiais que contribuem nas aulas de matemática. Apresento a vocês os blocos lógicos. Os blocos lógicos são material manipulável, estruturado e de grande importância para trabalhar classificação e seriação nas séries iniciais. Dizemos que eles são estruturados porque foram concebidos segundo uma estrutura lógica. Os blocos lógicos possuem 4 atributos. Primeiro atributo, cor. Possui 3 valores: amarelo, azul e vermelho. Segundo atributo, forma. Possui 4 valores: triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Terceiro atributo, espessura. Possui 2 valores, fino e grosso. E o quarto atributo, tamanho, possui 2 valores, pequeno e grande. O material dourado Montessori destina-se a atividades que auxiliam o ensino e a aprendizagem do sistema de numeração decimal e dos métodos para efetuar as operações fundamentais, ou seja, os algoritmos. O material dourado é apresentado em 4 peças. Nós temos o cubinho, a placa, a barra e o cubo. Cada uma dessas peças possui um valor conforme apresentado na ilustração. Veremos algumas sugestões de atividades com o material dourado. Com o material dourado, podemos propor aos alunos o jogo Nunca 10, atividades de representação no sistema de numeração decimal, decomposição e operações de adição e subtração utilizando o material dourado, ábaco. Todas as atividades com ábaco são organizadas para levar o aluno a refletir sobre o valor posicional, as regras de representação de quantidades no sistema de numeração decimal e suas operações. O ábaco pode ser encontrado nas seguintes formas: aberto ou fechado, material de Cuisenaire ou réguas de Cuisenaire ou escala de Cuisenaire. O material didático denominado de réguas de Cuisenaire ou ainda escala de Cuisenaire é composto por réguas em formas de paralelepípedos de tamanho crescente de 1 a 10, em que cada tamanho está associado a uma cor. Sua forma é tridimensional, mas pode ser confeccionado em cartolina ou qualquer outro material resistente. Normalmente, a composição do material
obedece ao seguinte padrão: as barras coloridas e cada cor representa um valor. Temos a ilustração com as barras e ao lado a tabela indicando o valor de cada cor. Jogos com operações. As atividades lúdicas favorecem o desenvolvimento de habilidades tais como a capacidade de pensar, raciocinar e resolver situações e problemas, levando o aluno a construir o conhecimento matemático e a desenvolver sua concentração, curiosidade, companheirismo e autoconfiança. Os jogos podem trabalhar na construção de um conceito, mas a maioria atua na sistematização de determinado conteúdo. Como exemplo, temos o jogo Zig-Zag. É um jogo constituído de um tabuleiro com 99 números, tendo um ponto de partida e um ponto de chegada. Aqui apresento o jogo Zig-Zag com a sugestão do tabuleiro e as regras. Materiais que contribuem para desenvolver a visão geométrica. O origami. O origami é a arte de dobrar papéis da cultura japonesa, mais conhecido como dobradura. As formas geométricas no papel dão uma bela arte. Tangram. O tangram é um jogo de origem chinesa que existe há aproximadamente 4.000 anos. O tangram funciona como um quebra-cabeça que se tornou bastante popular no final do século XVIII e no início do século XX. As 7 peças do tangram temos 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. As atividades apresentadas nessa aula foram retiradas do livro Matemática na Educação 1, volume 2, módulo 2, aula 23. Qualquer dúvida, entre em contato com o mediador presencial ou mediador à distância do seu polo. Bons estudos e muito obrigada! Olá pessoal, tudo bem? Sou a Tailane, mediadora presencial do Polo Rio Bonito. Hoje nós vamos estudar aula 26, a geometria e seu ensino. Vamos lá? Nesse primeiro tópico aqui, vamos ver um pouco da história da geometria. Geometria, geo vem de terra e metria de medida. Então a palavra geometria originou-se na Grécia, mas o historiador Heródoto, século V a.C., atribuiu a origem da geometria aos egípcios para resolver problemas do dia a dia, principalmente situações de medição de terras e de construção de edifícios e monumentos de grande porte. Então vimos que a geometria está presente no nosso dia a dia, tudo bem? Por que ensinar geometria nos anos iniciais do ensino fundamental? Os estudos iniciais sobre geometria abordam situações relacionadas a formas de dimensão e direção. O objetivo de ensinar geometria aos alunos do 1º ao 5º ano está ligado ao sentido de localização, reconhecimento de figuras, manipulação de formas geométricas, representação espacial e estabelecimento de propriedades. Além disso, por meio dos conhecimentos geométricos, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever, representar, de forma organizada, o mundo em que vive. Com isso, é necessário que o estudo da geometria esteja integrado com o uso de objetos sólidos, com representação das formas, mostrando as relações com objetos da sua realidade, associando cada uma as suas formas geométricas, estimulando a percepção visual dos objetos e desenvolvendo o raciocínio geométrico da criança, tá bom? O que ensinar de geometria? A parte espaço e forma, trabalhando com as figuras unidimensionais, figuras bidimensionais, figuras tridimensionais, planificações de figuras, área e perímetro das figuras planas, volume dos sólidos geométricos e ângulos. Tudo bem, pessoal? Então, dentro desse conteúdo aqui, espaço e forma, trabalhamos com o espaço aonde a figura se representa e o formato dela, se ela é uma figura plana, unidimensional ou tridimensional, tudo bem? Então, no próximo tópico, nós vamos ver um pouquinho de cada aqui, tá?
vamos falar um pouco das figuras unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais, tudo bem? Vamos ver agora figuras unidimensionais. São figuras com somente uma única dimensão. Temos aqui um exemplo de um ponto, né? Onde podemos representar no nosso dia a dia uma estrela no céu, tá? Representa um ponto. Uma reta também é uma figura unidimensional. Ela podemos representar como um exemplo de uma rodovia. E um plano podemos representar como uma folha de ofício, tá? Um campo de futebol, tá bom? Então agora vamos ver as figuras planas, que são as bidimensionais. As figuras bidimensionais, que são chamadas figuras planas, podemos representar triângulo, quadrado, retângulo, o círculo, trapézio e losango. Vamos ver agora elas presentes no nosso dia a dia. Temos aqui um exemplo, né? Do quadrado, um relógio. O círculo, uma pizza. O losango, aquela parte amarela da bandeira nacional. O trapézio, uma bolsa. O triângulo, podemos representar com aquele triângulo que fica dentro do carro, quando o carro escangalha. E o retângulo, o formato do dinheiro, tudo bem? Agora vamos ver áreas e perímetros. Áreas e perímetros das figuras planas, temos aqui somente uma figura plana, tá? Mas todas as figuras planas têm sua área e seu perímetro. Então peguei um exemplo aqui do triângulo, onde a área do triângulo é representada pela base vezes sua altura, tá? Então a área igual a base vezes a altura sobre 2. A metade do seu triângulo, por isso que calculamos a área do triângulo. Na hora de calcularmos o perímetro desse triângulo, temos perímetro é igual a lado mais lado mais lado. Perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. Ou podemos representar como perímetro igual a 3 que multiplica lado, porque o triângulo tem 3 lados, por isso que esse número 3 na frente, multiplicando os lados, tá bom? Agora vamos ver as figuras tridimensionais, que são os sólidos geométricos. Podemos chamar de cilindro, cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e prisma triangular. As figuras tridimensionais são figuras com 3 dimensões, onde calculamos o volume dessa figura, tudo bem? No nosso dia a dia também representamos os sólidos geométricos, o cilindro, cone, o cubo, a esfera, o paralelepípedo e a pirâmide, tá bom? Vamos ver agora o volume dos sólidos geométricos. Temos 2 sólidos geométricos representando aqui. O cubo, nós temos volume é igual a aresta vezes aresta vezes aresta. Comprimento vezes largura vezes altura. O paralelepípedo é a mesma coisa, comprimento vezes largura vezes altura, tá? Agora vamos ver as arestas, faces e vértices das figuras tridimensionais, que são os sólidos geométricos. Nós temos aqui um exemplo do sólido cubo, tá? Onde vamos identificar as arestas. Arestas são os segmentos de reta que são a interseção de 2 faces ligadas. Então nós temos aqui a aresta do cubo, onde é formado por um segmento de reta. O que é um segmento de reta? É uma reta limitada por 2 pontos. E esses pontos chamamos de vértices, no caso, na hora de identificar dentro da figura, tá bom, pessoal? Então aqui nós temos um segmento de reta, que chamamos de aresta. E os vértices são aqueles pontos que ligam de um segmento ao outro, tudo bem? E faces são as superfícies planas que constituem o sólido. Nesse caso, a superfície plana que constitui aqui no cubo é o quadrado, a figura plana, tá bom? Então, a sua planificação são formados por quadrados. Então, vamos ver agora planificações dos sólidos geométricos. Nós temos aqui o cubo, onde a sua planificação é formada por quadrados. O cilindro, nós temos o retângulo e o círculo. A pirâmide, sua base quadrada e triângulos nas laterais. O prisma, retângulos e triângulos. Os ângulos é a reunião de 2 semirretas que possuem uma origem comum, chamada vértice do ângulo. Então, nós temos aqui 2 semirretas, que são pedaços de uma reta, se encontrando em um único ponto, que chamamos de vértice. Vamos ver agora tipos de ângulos.
Nós temos aqui o ângulo agudo, que as medidas são menores que 90 graus. O obtuso, que as medidas são maiores que 90 graus e menores que 180. O ângulo reto, igual a 90 graus as medidas. E o ângulo raso, o ângulo de meia volta, que representa 180 graus. Nós temos aqui exemplos do dia a dia de ângulos. É isso, espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Um abraço e bons estudos! Olá, estamos na reta final para que você vá fazer a ABX3 com bastante erro e muito difícil. Foi com... Não consegue, né? Não vai mal, eu não tenho nenhum problema. Você recebe o prêmio de participação, ganhou R$80, tá vendo? Ganhou R$80, tá bom?